A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais um curso de treinamento do Centro de Treinamento Barak. Esse é o curso sobre o culto infantil e como organizá-lo. Nós dividimos em vários módulos e esse módulo vai falar sobre o culto de festividade infantil ou congresso infantil. Então nós queremos conversar com você um pouquinho sobre o que é esse culto e qual é a sua finalidade. Então isso é muito importante, você compreender o que é o culto de festividade infantil ou congresso infantil e também compreendermos qual é a finalidade desse trabalho. Mas antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, deixa o teu like, faça o comentário no final dessa aula, torne o nosso canal relevante, divulgue os nossos cursos para outras pessoas, indique nossos cursos para outras pessoas e assim você vai estar abençoando o nosso ministério. Para quem ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas. Nós queremos conversar então um pouquinho sobre o congresso infantil ou o culto de festividade infantil. Primeira coisa importante é sabermos o que é esse culto, porque cada culto infantil ele tem uma finalidade, um propósito, então a gente precisa entender. Então, pastor, o que é um congresso infantil ou um culto de festividade infantil? Ele é um culto que normalmente é realizado uma vez por ano, então ele é um culto anual, então ele se realiza uma vez por ano. A finalidade dele são duas. Primeiro, normalmente às vezes é um culto de ações de graças, onde vai se agradecer a Deus pelo grupo de crianças da igreja local. Então, quando a igreja local começou, ela começou também um trabalho com as crianças e esse culto é usado para agradecer a Deus por mais um ano desse trabalho com as crianças. Então, normalmente é um culto de aniversário de um grupo ou de um conjunto infantil. Outra finalidade desse culto, normalmente ele é usado para um encontro geral de crianças. Então, normalmente, às vezes a igreja ela tem várias subcongregações, ou às vezes a igreja está dividida em setores, ou muitas vezes ela está com vários grupos independentes. E aí, uma vez por ano, se faz um culto especial para reunir essas crianças das outras congregações, das subcongregações. Então, normalmente ele é usado como uma reunião geral de crianças de um determinado campo, região ou setor e para a edificação dessas crianças. Então, o culto de festividade ou congresso infantil, ele tem dois objetivos. Primeiro, comemorar a fundação de um grupo ou de um conjunto de crianças, o aniversário desse conjunto, e a outra finalidade é promover uma reunião geral de crianças de uma região, setor ou de outras congregações. Então essa é a finalidade. Pastor, quais são os objetivos? É muito triste ver dentro do Ministério Infantil coisas sendo feitas sem ter objetivos específicos. Então é importante para você líder, para você irmão, para você irmã que está na frente do Ministério Infantil, tudo que fizermos na área infantil com as crianças precisa ter um objetivo, precisa ter um alvo a ser alcançado, não um culto por ser um culto, uma festividade por ser uma festividade. Então, quais são, pastor, os objetivos do congresso infantil ou da festividade de crianças? Primeiro, agradecimento, um culto de ações de graça. Então, se é para comemorar o aniversário do conjunto local, se é para comemorar o início do ministério com criança nessa igreja local, então nós vamos fazer um momento de gratidão a Deus. Então, fazer aquele culto especial, dizendo, olha, estamos agradecidos a Deus por esse trabalho. Então, isso é muito importante. Muitas vezes a gente vê o congresso infantil, nós vemos todo o trabalho desenrolar e ninguém faz uma oração pelas crianças, ninguém ora pelos líderes, ninguém mostra às vezes como aquilo começou, ninguém faz um momento de gratidão mesmo. Vamos tirar um momento de oração em gratidão a Deus por todos esses anos de trabalho. Então é muito importante isso. Primeiro objetivo do congresso infantil ou do culto de festividade infantil,
agradecimento, ter um momento de gratidão a Deus. Pastor, mas não é um culto de aniversário, é só um culto para reunir as crianças. Orem pelas crianças, orem pelos líderes, agradeça a Deus por mais um ano que esse trabalho prosperou, cresceu, mas seja agradecido a Deus, isso é importante. Segundo objetivo, salvação e conversão das crianças. Nós precisamos entender que as crianças que nós temos no ministério infantil são almas para serem conquistadas. É um grande engano achar, porque a criança foi criada na igreja, porque participou da escola dominical, ela já está convertida, ela já conheceu Cristo como Salvador. Então nós precisamos compreender todo o trabalho do ministério infantil, é levar a criança a Cristo, é levar a criança a entender que ela é uma pecadora e ela precisa de salvação, e essa salvação é oferecida em Jesus Cristo. Então essa conversão e essa salvação da criança também é o objetivo desses cultos de festividade. E importante, não só as crianças de dentro da igreja, mas as crianças que estão fora da igreja. Então pensar nisso, opa, eu vou trabalhar, vou orar a Deus para que esse culto, esse congresso infantil marque o coração da minha criança e ele tenha um encontro real com Deus. Então, segundo objetivo, conversão e salvação das crianças. Terceiro objetivo, alcançar as crianças da comunidade local. Meu irmão, minha irmã, quantas crianças sofrendo abuso, quantas crianças tendo a vida destruída pelo diabo e às vezes está do lado da nossa congregação, às vezes está do lado da onde a gente está morando. Então nós precisamos aproveitar o momento de um congresso infantil, de um culto de festividade, para convidar essas crianças. Então saia com as crianças do conjunto, convide essas crianças. Pastor, mas por que isso? Porque é um momento propício. Talvez você se sente acanhado e nunca convidou para outro momento de um culto, de um trabalho com criança. O culto de festividade é um momento propício, é sair pelas ruas e dizer para os pais, olha, a gente vai ter um culto de criança, queria que o teu filho estivesse lá, queria que vocês também estivessem lá, e abrir o coração, pensar nisso. Nós vamos fazer um trabalho muito grande para alcançar as crianças do nosso bairro, as crianças da nossa comunidade. Infelizmente, congresso infantil é para reunir filho de crente. A primeira coisa que se pensa é o conjunto tal, a igreja tal, e se esquece das almas que estão perecendo do lado de fora da igreja. Então, o terceiro objetivo, alcançar as crianças da comunidade local, isso é importante. E o último objetivo, e não menos importante que os outros, a comunhão e a edificação das nossas crianças. Então, mostrar para essas crianças que às vezes elas estão numa igreja sede e a outro grupo está lá na igreja do bairro, ou às vezes eles estão em bairros diferentes, mas eles fazem parte do corpo de Cristo, eles compartilham a mesma fé, que as crianças compreendam que nós somos irmãos em Cristo, então que elas tenham comunhão e essa amizade, esse carinho fora da igreja também. Então, o congresso infantil ele promove essa comunhão. Então, quando eu olho para uma criança do grupo A, B e C, digo, olha, ele estuda na minha escola também, ele mora no outro bairro, mas está ali e eu consigo fazer isso. Então, isso é muito importante, essa comunhão, esse carinho das crianças. E, por fim, pensar sempre que tudo o que fazemos é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Então, tudo aquilo que você realizar no ministério infantil, que seja para glorificar ao Senhor. Então, todo o trabalho com crianças, salvação de almas, que as crianças venham ser salvas. Segundo, que elas venham ser edificadas na fé. E terceiro, que o nome do Senhor seja glorificado. Deus te abençoe, é muito bom estar com vocês. Qualquer dúvida, WhatsApp 19 981 16 80 12, Centro de Treinamento Barak. É um prazer ter você como nosso aluno. Deus quer te abençoar. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Fiquem todos na paz do Senhor. Amém.